Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias desta quarta-feira. O grupo Izerbank, principal banco da Rússia, anunciou nesta quarta-feira a saída do mercado europeu diante das duras sanções ocidentais que enfrentam represália pela invasão da Ucrânia. Na segunda-feira, o Banco Central Europeu já tinha alertado para o risco de uma quebra para a filial após saídas de depósitos significativas. Segundo um comunicado da instituição, as filiais europeias do banco enfrentam saídas irregulares de fundos e ameaças à segurança de seus funcionários e agências. O grupo informou ainda que não está em condições de controlar a liquidez das suas filiais devido a um dispositivo do Banco Central russo. Tropas russas afirmaram hoje ter tomado o controle da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky acusou Moscou de querer apagar a história ucraniana. As negociações em Belarus devem ser retomadas hoje. Enquanto os ataques seguem, com bombardeios em cidades de diferentes regiões, as negociações devem ser retomadas nesta quarta-feira, de acordo com o porta-voz do Kremlin. Zelensky também fez um apelo aos judeus do mundo para que não permaneçam em silêncio depois do ataque da véspera contra a torre de televisão de Kiev, construída no local de um massacre do Holocausto. Tropas russas desembarcaram nesta quarta-feira em Kharkov, a segunda maior cidade ucraniana, e anunciaram que tomaram controle de Kherson no 7º dia do conflito. Na capital Kiev, autoridades temem uma grande ofensiva depois da divulgação de imagens de satélite de um comboio de mais de 60 quilômetros de comprimento ao norte da cidade. Agora vamos para uma atualização da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os ataques entre os dois países entraram hoje no 7º dia. E o principal alvo nesse momento é a região de Kharkiv, a segunda maior cidade do país. A ação do exército russo está sendo feita com paraquedistas e mísseis. Um dos locais atingidos foi a sede da polícia de Kharkiv. Os russos dispararam um foguete contra o edifício, que ficou parcialmente destruído. Por causa dos estragos causados pelo ataque, parte da construção desmoronou. Os bombeiros ucranianos ainda se esforçam para conter as chamas no edifício. Esse outro vídeo mostra a destruição na cidade e o pânico entre os moradores. Pelo menos 25 pessoas teriam morrido e 112 ficaram feridas por causa do bombardeio. O ministro das Relações Exteriores da China garantiu hoje ao chanceler da Ucrânia que o país vai ajudar nas negociações para acabar com a guerra. Essa foi a primeira conversa entre os dois países desde que a Rússia deu início aos ataques em 24 de fevereiro. A China também lamentou o conflito e diz estar extremamente preocupada com os danos aos civis. O diálogo sinaliza mais uma mudança na posição inicial da China, que se absteve de condenar a invasão e se recusou a acatar sanções econômicas decididas pela Europa e pelos Estados Unidos. De volta aqui ao Brasil, na manhã desta quarta-feira, aqui em São Paulo, quem precisou do transporte público enfrentou problemas. Um princípio de incêndio em Cabos interrompeu a circulação de trens entre as estações Santo Amaro e Granja Julieta, da linha 9 Esmeralda. Segundo a Via Mobilidade, que é a concessionária responsável pela linha, a Operação Paese foi acionada, mas ainda não conseguiu atender a demanda de usuários. Muitas pessoas voltaram a trabalhar hoje, após o feriado prolongado. Na estação Santo Amaro, milhares de pessoas se aglomeraram para tentar entrar em um dos veículos e seguir viagem. Os passageiros ocupam a via que ficou bloqueada para carros. Apenas motos conseguiam circular no local. Na linha 8 Diamante, também por conta de um problema na rede, os trens circularam por via única entre as estações Jandira e Barueri, com velocidade reduzida e maior intervalo no trecho por cerca de 3 horas.
Nessa linha, a operação foi normalizada por volta das 7h30 da manhã. E agora eu tenho uma pergunta. Você costuma ter dificuldades para dormir? A gente sabe que ultimamente anda bem complicado pegar no sono, com tanta coisa acontecendo pelo mundo, não é mesmo? E olha só, pode ficar pior. Ter uma boa noite de sono fica ainda mais difícil na medida em que envelhecemos. Um estudo realizado por cientistas norte-americanos apontou a causa e novas maneiras de tratar esse problema. Vamos conferir. Preocupações, contas a pagar, estresse. A razão por trás de desenvolvermos dificuldades para dormir conforme envelhecemos permanece incompreendida por muitos. Em alguns casos, a falta de sono pode estar relacionada a problemas de saúde, como pressão alta, diabetes e depressão, onde a insônia é tratada com medicamentos conhecidos como hipnóticos. Em busca de respostas mais concretas, cientistas norte-americanos identificaram como circuitos cerebrais responsáveis por regular o sono desgastam ao longo do tempo em camundongos. No estudo foram identificados as hipocretinas, substâncias químicas importantes do cérebro com papel fundamental na estabilização do sono. Segundo os especialistas, a degradação das hipocretinas causa excesso de sono durante o dia, fazendo com que as pessoas durmam de forma fragmentada, tendo dificuldades para dormir à noite. Com isso, novos tratamentos para manter o bom funcionamento dessa substância serão estudados pela medicina e prometem ter resultados satisfatórios. E antes de encerrar, eu volto a falar lá da Ucrânia. Olha só o que aconteceu por lá, gente. Um casal de idosos demorou 23 horas para chegar à fronteira com a Polônia. A mulher carregou o marido idoso por 12 quilômetros para deixar o país. Com uma hérnia inflamada e um problema no quadril, o aposentado de 73 anos não conseguia andar. A professora de piano, de 62 anos, o ajudou o tempo todo. Isso que é amor. Durante o trajeto, ele caiu diversas vezes. Eles começaram a travessia da fronteira em um táxi, mas conseguiram rodar apenas 8 quilômetros até o trânsito ficar completamente parado. O casal também não tinha comida, água e banheiro. E os dois passaram por momentos de medo e pânico até completar a travessia. No final, a mulher ainda machucou o joelho. O casal está entre os 600 mil ucranianos que já deixaram o país. Por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã, mostrando o porão de um hospital em Kiev, na Ucrânia, que abriga crianças doentes e seus familiares em meio à guerra. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.